esperar em ti. Pai, esperamos no Senhor, porque de ti vem o nosso socorro. E você que crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar e abrir a sua Bíblia no Salmo 69. Vamos direto lá no Salmos 69. Amém? Direto lá, vamos lá. Salmo 69. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você de uma coisa que Deus sabe perfeitamente, e a gente, na maioria das vezes, a gente não sabe, até pensa que sabe. Você já percebeu que a gente, o ser humano, é meio metido, né? A gente, às vezes, acha que sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada. A gente pensa que é bom e, na verdade, não é bom ainda. Pensa que está indo bem e, de repente, percebe que não. E Deus, de vez em quando, permite que a gente tenha uns tropeços na vida para a gente entender que a gente não é tão bom assim, né? A gente é carne, é espírito, mas é carne também. A gente se esforça, quem já conheceu Jesus, então, se esforça bastante para ser melhor, mas de vez em quando a gente dá uns tropeços aí. Por que isso? Porque a gente de vez em quando é meio metido e acha que sabe demais, que é bom demais, que é santo demais, que é crente bastante para nunca cair. E a gente vai com esse pensamento e muita gente está caindo com esse pensamento, sabia? Inclusive pregador, porque está tendo sucesso, porque, sei lá, o ministério está crescendo, aí começa a achar que eu sou tal, eu sou o cara, eu sou isso, aquilo, outro, eu sou a tal, eu sou... Não, a gente não é nada, irmão. A gente não é nada. Nada. Um bichinho que só dá para ver microscopicamente, entra no nosso organismo e mata a gente. A gente não é nada. A gente é muita coisa com Cristo, que Ele falou que a gente é mais que vencedor, mas sem Ele, né, a gente não é nada. Então temos que nos esvaziar desse sentimento mundano aí, mundano que eu digo é do mundo, né? Esse sentimento do mundo, de que o homem é o centro de tudo, que o homem é o tal, que o homem é muito inteligente, que é isso, aquilo outro. A gente teve recentemente um grande empresário que inventou um celular famoso, o mais famoso do mundo, morrendo de câncer, novo, com a minha idade. Ele tinha a minha idade. Teria a minha idade hoje, né? Quer dizer, um cara super inteligente, que venceu na vida. Bateu cabeça, depois venceu, ficou milionário. Hoje o telefone dele, os produtos da marca dele estão pelo mundo todo, mas perdeu a vida. E se ninguém pregou para ele, perdeu a salvação. Quer dizer, um homem tão importante, mundialmente tão importante, mas perdeu a salvação. E agora? Amém, Jesus? Lá no céu ou lá no inferno, irmãos, todos vamos ser iguais. Aqui tem essa diferença de idade, tem essa diferença de condição financeira, tem essa diferença de alguns que são famosos e outros vivem no anonimato. Mas lá não, lá é a mesma coisa. Diga amém, Jesus. Então tem que abrir os olhos com isso. Vamos lá, o que Deus sabe da gente que às vezes a gente pensa que sabe e não sabe coisa nenhuma? Salmo 69 diz assim no versículo 1: Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Presta atenção. Eu não creio que o Davi, ele está falando literalmente. Eu creio que o Davi aqui está falando de algo que ele está sentindo. A situação dele em relação a Deus, a vida dele com Deus não estava boa. Ele estava sentindo que a situação era grave. Amém, Jesus? Ele era um homem forte, poderoso, era. Desde menino ele lutava até com urso e leão, somente para salvar a ovelha do pai dele. Então era um garoto, desde garoto ele era valente. Desde garoto ele era valente, era um homem destemido, determinado e focado na sua vitória. Isso tudo a gente tem que ser. Se você não tem foco em nada, você não vai ter nada.
Você tem que focar naquilo que Deus colocou diante de você. Amém, Jesus? Deus mandou você fazer, tem que focar. É igual uma pessoa que vai ao médico. Eu já falei isso aqui e vou repetir. A gente tenta, e a pessoa fala que não consegue, não tem foco. Aí ela fala, não, o vício é muito forte, é mais do que eu. Mas quando o médico fala assim, ó, tem uma mancha no pulmão, câncer no pulmão, pronto. Aí a pessoa para na hora. Aí ela começa a focar no que o médico disse, mas a Bíblia fala, o pastor pregou, e a pessoa não focou e continuou com a prática errada, com o seu vício, dizendo-se fraco para aquele vício. Por que depois que ele descobriu a doença grave, a pessoa conseguiu parar? Meu pai parou de beber cachaça, bebia demais, era pinguçozinho. O meu papai era bem pinguçozinho. Ele bebia as cachaças lá, as tal de pitu, essas cachaças aí, ele bebia, cachaça mesmo. E fumava 2 carteiras de cigarro até sem filtro, aquele tal de, esqueci o nome do cigarro dele, Continental. Na época até sem filtro ele fumava e tudo mais, fumava. Aí veio a ordem, ele parou. Quando parou, 37 anos, teve um infarto fulminante, morreu, deixou a gente sozinho. Quer dizer, eu sofri muito com isso aí. Muita coisa eu sofri. Tinha só 9 anos na época. Amém, pessoal? Menos de 9 anos na época. Então, assim, o que eu quero dizer é, o Davi, ele está reconhecendo a estrutura dele. Vamos para a mensagem. O Davi, ele está reconhecendo o quê? A estrutura. Ele está percebendo o seguinte: eu preciso do Senhor. Por mais forte que eu seja, por mais poderoso que eu seja, por mais capaz que eu seja, eu sem o Senhor, eu estou estou atolado num profundo lamaçal. Amém, Jesus? Onde se não pode ficar em pé. Entrei na profundeza das águas e as correntes estão me levando. Ele não entrou lá. Isso aqui não é literal, isso é figurado. Ele está falando de uma pessoa que está precisando muito de Deus. E quem não precisou, algum dia que joga a primeira pedra, né? Não estou jogando pedra no Davi. Eu estou dizendo que a gente tem que entender a estrutura que temos. A estrutura física, lógico, para cuidar do físico, cuidar do corpo, entender que você não pode pegar mais friagem. Uma pessoa idosa, por exemplo. O nosso obreirinho, que eu chamo ele do velho mais jovem que tem, né? O Rubem, né? Eu amo esse homem, amo em Cristo, eu amo esse homem. Mas ele, outro dia, há um tempo atrás aí, eu cheguei, estava ele em cima lá na escada, lá no alto, fazendo um trabalho lá, cortando a árvorezinha lá, e os 2 jovens embaixo segurando a escada para ele. Eu olhei e falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. O vovozinho com quase 80 anos, naquele ano tinha quase 80, 70 e pouco. Agora já chegou, né? Não, vai chegar agora a 80, mas já estava com 70 e pouco. E ele estava lá em cima cortando e os 2 jovens embaixo segurando. Eu falei, tem coisa errada aqui, cara. Ele desce, segura e vocês sobem para cortar. Que história é? Não, ele que quer, mas você não pode deixar. Dá uma tonteira nele lá, ele cai com a idade que tem, quebra todos os ossos e já era. Em pouco tempo a gente vai perder, e se não perder aqui na hora. E é um homem precioso para a obra de Deus, que faz a obra de Deus com todo carinho, com todo amor, e tem que ir até o final da vida dele. E não perder a vida porque levou um tombo, porque ele foi imprudente, e vocês também foram. Aí dei uma broncazinha nos irmãos, aí eles não deixaram mais. E falei, dei uma bronca nele também. Eu falei, não faz mais isso. Isso é você tentando... Tudo bem, eu também mantenho a minha mente jovem, tá? Mantenho a minha mente jovem. Mas tem coisas que eu sei que não dá mais. Diga amém, Jesus? Não dá mais. Não adianta me levar lá para Disney para eu entrar naquele brinquedo que gira e roda e vai para lá. Não é mais para mim um brinquedo daquele. Eu vou chegar do outro lado cheio de labirintite. Se eu chegar do outro lado, se eu chegar lá, talvez nem chegue lá. Mas você é novo ainda. É o que eu estou te falando. Eu sou novo. Mas eu sei que com 50 e alguns, você já não tem mais 20 alguns. Amém, Jesus? E você tem que começar a segurar algumas coisas. Por quê? Porque eu tenho que conhecer primeiro a minha estrutura física. Diga bem, pessoal. Eu tenho que entender a minha estrutura física e começar a me cuidar corretamente. Eu conheci um senhor, no banco em que eu trabalhei, que ele era um vovozinho, e ele amava comer torresmo, irmão.
Eu falei, vamos chamá-lo de José. Eu falei, seu José, você tem que parar de comer torresmo. O senhor está com 70 e poucos anos. Ah, mas eu acordo de madrugada, se não tiver um torresminho. Ele falava manso, sabe? Ele era um negro alto. Um homem também, outra pessoa assim, sabe? Gente boa demais. E ele brincava, contava piada, a gente ria com ele. Eu sempre respeitei muito os mais velhos. Fui ensinado pelo meu pai e pela minha mãe a respeitar os mais velhos. Respeitar todo mundo. Eu respeito as crianças, jovens, velhos, todo mundo. Mas os mais velhos sempre fui... Meus pais sempre pegaram meu pé para respeitar os meus mais velhos. E esse seu José, digamos, ele era gente boa demais. Mas ele amava um torresmo. Eu fiquei no pé dele. Uma vez ele passou mal. Claro, um homem com quase 80 anos comendo um torresmo toda madrugada, não aguenta, irmão. Não aguenta. Você tem que conhecer a sua estrutura. Amém? Agora, o Davi está falando de uma estrutura espiritual. Eu creio que ele está falando aqui de uma estrutura espiritual. Ele está falando, eu estou aqui me atolando num profundo lamaçal. Eu estou numa situação que eu preciso sair, eu sou servo de Deus. Eu não posso ficar nessa situação. Ele está clamando a Deus. Diga amém, Jesus. Então você não tem que se martirizar. Não está bem? Está enfrentando uma batalha? Primeira coisa, é culpa sua ou não é? É culpa minha. Bom, tem que já se consertar logo. É a primeira coisa que tem que perguntar. Você está passando por um período difícil? Primeira pergunta que tem que vir no seu coração. É culpa minha ou não é culpa minha? Tá. Depois, ofendi alguém com o que eu fiz? Ofendi. Tem que se livrar disso, pedir perdão a Deus. A culpa é sua. E tem que pedir perdão àquela pessoa que, por culpa sua, você ofendeu e você vai lá pedir perdão. Então, se ela vai te perdoar ou não, isso é problema dela. Bom, você se arrependeu, pediu perdão. Deus com certeza vai te perdoar. Ele conhece seu coração e, se você for sincero, vai te perdoar. As pessoas às vezes têm dificuldade, mas Deus não tem. Ele perdoa. Amém, pessoal? E tá bom, agora você vai... A terceira coisa, agora você vai repreender o diabo. Você agora pediu perdão, não tem mais culpa. Você tem que ficar, como diz o Jó, você tem que ficar de boa. Você não pode ficar agora entrando em depressão, querendo sair da igreja. Ai, meu Deus, olha, eu fiz aqui, olha o que eu fiz de novo, caí em pecado. Não, você tem que conhecer sua estrutura e pedir a Deus: Senhor, eu estou atolado na lama. Eu não quero ficar assim, não. Isso não é mais para mim. Eu fui na tua casa, te recebi como Salvador. Isso não é mais para mim. Amém, pessoal? É o socorro. O Davi está pedindo socorro. Ele está dizendo: Senhor, me livra. É a primeira coisa que ele fala. Águas entraram até a minha alma. Olha o que ele está dizendo. Eu estou sentindo desse jeito. Meu coração está apertado. Eu não estou podendo respirar. É como se a água tivesse entrado até na minha alma. Atolei-me num profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé, e entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Eu estou me sentindo desse jeito. Perdido. Você já levou caixote na praia? Já levou caixote na praia? Meu Deus do céu, Deus me defenda. 20 anos, piorou. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Irmãos, assim, você fica perdido, fica ou não fica? Você rola dentro da água igual papel, e a água te jogando lá para a beira. Aí você chega lá, levanta todo sem graça, passando uma vergonha. O Davi está se sentindo desse jeito. Ele está se sentindo sem controle. Ele perdeu o controle da vida dele, em algum momento. A gente pode entender aqui que é na queda com a Batseba. Pode ser em outro momento, não sei. Eu, sinceramente, eu não pesquisei isso. Mas o que eu quero que você entenda é: eu preciso reconhecer a minha estrutura. Eu não posso ser aquela pessoa metida que eu sei, eu faço, aconteça. Se eu não estiver aqui para fazer, ninguém vai fazer, porque só eu sei fazer isso aqui. E aí você não recebe opinião de ninguém, não aceita opinião de ninguém, só você que está certo, só você que sabe fazer, só você que sabe crescer, só você que sabe resolver, porque ninguém consegue, porque ninguém faz. Quando você encontra alguém que faz melhor do que você fica até aborrecido. Poxa, fez. Mas eu faria melhor. Para, irmão. A gente precisa parar com isso e começar a olhar para a nossa estrutura, até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue não ir, e começar a clamar a Deus para nos ajudar. Quem está entendendo? Posso continuar então? Versículo 3 diz assim, estou cansado de... Era a falta de oração?
Não era falta de oração. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem, esperando quem? Então ele está clamando, esperando em quem? No Deus dele. Mas aparentemente, Deus não estava respondendo Davi. Ele seca a garganta. Ele fala que os seus olhos já estavam desfalecendo, esperando em Deus. Então está olhando, orando, clamando e nada. Bom, meu Deus, não vai resolver isso aqui. Olha como é que eu estou. Mas o Davi está reconhecendo a estrutura dele. Eu sou bom, mas não sou tão bom assim. Eu sou um rei, eu fui ungido para ser rei, eu sou bom, venço minhas batalhas, mas eu estou mal e eu preciso de ajuda do meu Deus. Estou clamando, e Deus demorou um pouquinho para resolver ali o caso. Diga amém, Jesus. Ele clamou muito quando o filho dele estava doente, o filho do pecado com a Batseba. Você sabe que essa criança, infelizmente, pegou uma enfermidade lá, ficou doente, ninguém sabe o que é, mas ela fica doente. E ele vai clamar, não toma banho, não come nada, vai clamar, e nada. E quando a criança morre, os seus empregados, digamos assim, né, os que serviam ao rei, chegou até lá, meio receosos, porque eles pensaram o seguinte: pô, se o filho vivo, ele clamando, ele já estava lá, largado desse jeito, sem tomar banho, sem nada, lá clamando, se ele souber que o filho morreu, ele vai se matar. Ficaram preocupados, né? Eles não falaram isso, eu que estou falando. Eles ficaram preocupados, mas quando eles falaram, você lembra o que aconteceu? Quando eles falaram assim: ô rei, seu filho já morreu. Você lembra o que aconteceu quando eles falaram isso para o rei Davi? Quem lembra o que aconteceu? Lembra? Exatamente. Ele se levantou, tomou um banho, se arrumou, comeu alguma coisa e foi para onde? Para a casa de Deus adorar. Amém, Jesus? Parou de clamar, parou de chorar. Ele sabia: eu não posso fazer isso, só Deus pode. Mas agora que Deus já levou meu filho, tá, um dia eu vou para o céu, vou me encontrar com meu filho lá. Agora eu não vou ficar depressivo, eu vou para Deus adorar. E ele foi adorar a Deus, ele não foi culpar a Deus. Isso é forte, não é? Ele não foi culpar a Deus. Poxa, só porque eu cometi um pecadinho, eu sou homem segundo o coração de Deus, uma escorregadazinha minha, e eu vou perder meu filho. O Senhor não tem dó de mim, não tem misericórdia? Não, amém, Jesus? Deus tem sim misericórdia. Davi não culpa Deus hora nenhuma, irmão. Olha a estrutura desse homem. Entende? Por que tinha essa estrutura? Porque ele reconhecia a estrutura dele, ou melhor, ele conhecia a estrutura dele, ele entendia a estrutura dele, ele sabe onde ele era capaz de ir com Deus, sem Deus, ele sabia onde ele era poderoso para chegar, ou não era poderoso para ir, ele sabia. Então ele está sentindo agora o peso. E ele está falando: eu estou me sentindo como se águas tivessem entrado até na minha alma. Eu estou me sentindo como se eu tivesse atolado num lamaçal, uma areia movediça aqui, e não estou conseguindo sair. Eu estou me sentindo como se eu tivesse mergulhado no meio do mar, e o mar estivesse me levando nas ondas ali, sem direção nenhuma. É assim que eu estou me sentindo. Eu não quero passar por isso. E a minha estrutura chegou no limite. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar. A gente tem que saber isso. Amém, pessoal? Isso vai impedir que você entre em situações que você não está preparado, que você entre em relacionamento que você não está preparado, que você faça coisas que depois você não vai conseguir voltar atrás. Você sabe que tem muita gente hoje morando na rua, com a cabeça meio louca, enlouquecido, porque eles fizeram alguma coisa que ultrapassou seus limites, sua estrutura, e não conseguiram voltar atrás. A melhor coisa é quando você consegue voltar. Senhor, me perdoa. Me senti perdoado. Glória a Deus, vou continuar, não importa o erro que eu cometi. E se cometer outro, eu tenho um Deus que é poderoso para me perdoar e me justificar de todos os meus pecados. É a 1 de João 9. Amém, pessoal? Você lembra de 1 de João 9?
Eu lembrei agora. Coloca aí 1 João 9. Lembrei agora. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Só para ver se eu não estou errado. Mas acho que eu não estou errado não. É 1,9 mesmo. Vê se consegue colocar aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Diga amém, Jesus. Então Ele é fiel e justo. A gente pede perdão dos pecados, Ele vê sinceridade no coração, Ele vê que a gente entendeu que a gente chegou ao limite da nossa estrutura e a gente não quer continuar longe dEle, e Ele é fiel e justo para trazer você de volta para perto dEle. Acabou. Então fica de boa. Entende? O que o Davi está falando aqui? Ele está falando, não, eu não quero ficar assim. Esse não sou eu. Eu sou um homem temente a Deus. Eu sou um homem que serve o Senhor. Eu sou um homem que tem um contato direto. Eu falo contigo, o Senhor fala comigo. Eu não posso me sentir atolado numa lama. Eu não posso ficar como se eu estivesse no meio do mar e o mar me carregando para tudo quanto é lado. Eu estou me sentindo sem eira nem beira. Não posso. Senhor, me ajuda. Aí está clamando a Deus. Diga amém, Jesus. Para que ele pudesse voltar a ser como ele era antes. E ele voltou a ser. O Davi vai morrer de velhice, deitado em sua cama. Você não está dando para entender isso? Então assim, passou, foi algo, o que você está passando, você entende que é além da sua estrutura. Peça a Deus que te ajude, e ali Ele vai te estruturar um pouco mais, porque nas batalhas você é estruturado. É ou não é? Você é uma espada na mão de Deus, que é ali forjada no fogo, e às vezes Ele vai permitir que você passe pelo fogo, mas quando você sair do outro lado, o diabo que se prepare, porque você vai sair mais vitorioso, mais forte do que de quando você entrou. Agora tem que deixar Deus assumir essa situação. Você não tem que errar e se afastar de Deus, não, tem que se errar, tem que se aproximar mais ainda, para Ele forjar em você uma pessoa ainda mais forte. E tem que fazer isso quantas vezes for necessário. Agora Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e também purificar toda injustiça, para você não cometer os mesmos erros semelhantes, para você ir vencendo e parando. Chega uma hora que você consegue parar. Opa, agora eu não tenho mais vontade. Agora quando a vontade vem, até fico rindo do diabo quando vem a vontade agora. Eu não tenho mais isso comigo. Obrigado, Jesus. Esse desejo sumiu. Eu agora não tenho mais essa carnalidade. Pronto, você já foi mais estruturado agora. Deus quer estruturar a gente. Ele conhece a minha estrutura e a sua estrutura. E Ele quer me dar mais estrutura e mais para você também. Quer fazer de mim um homem de Deus mais forte, fazer de você um homem, uma mulher de Deus mais forte. E a gente tem que permitir isso. Não se ache, irmão. Se você é uma pessoa que se acha, modéstia à parte, conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você está perdido. Modéstia à parte, não precisa nem ler a Bíblia, nem precisa nem ler, porque eu já conheço. Você está perdido. Está perdido. Que não precisa ler a Bíblia, que já conhece. Que história é essa? Você está achando que está cheio de estrutura? Não, uma pancadinha de nada vai quebrar a sua estrutura. Vai ser uma muralha de Jericó, e vai cair sem perceber. Não existe isso, irmão. A Bíblia tem que ser lida todos os dias. Crente que não lê a Bíblia todos os dias não está bem, não. E a gente é tentado a fazer isso. Amém, pessoal? Então tem que ter estrutura, tem que se estruturar. Posso continuar? Então vamos lá, versículo 4 agora. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha. O Davi estava passando por poucas e boas, né? Aqueles que procuram destruir-me, sendo justamente meus inimigos. Sendo o quê? Injustamente. Eram para ser amigos, mas se tornaram. Ele fez alguma coisa para que eles fossem inimigos? Não, ele está falando, é injusto. E eu não fiz nada para o Saul se tornar meu inimigo. Não fiz nada, pelo contrário, ajudei o rei Saul, mas ele se tornou meu inimigo. São poderosos, ele fala. Irmãos, não, como é que fala? Fugiu a palavra aqui. Ai meu Deus, fugiu a palavra. Senhor, fugiu a palavra, depois eu vou lembrar. Subestime, obrigado minha irmãzinha. Não subestime o diabo, tá? Não subestime o diabo.
Eu falo com os pastores: pastores, se a sua esposa não estiver contigo, jamais dê carona para outra mulher no seu carro. Pastores, se a sua esposa não estiver contigo, jamais atenda uma mulher sozinho em lugar fechado. Atenda na igreja onde todo mundo está te vendo. Essa mulher, às vezes, aí tá cheia de maldade, pode depois acusar você até de uma coisa que você não fez. Ou pior, você pode ser tentado a fazer. Vem aquela tentação, ou se dá uma loucura em você, você vai terminar caindo. E por quê? Porque você está atendendo... É igual a pastora, não tem que ficar atendendo um homem sozinho no escritório. Ah, mas eu preciso, pastor, que a senhora me atenda no escritório. Coisa nenhuma. Sozinho, meu marido não está aí, não vou te atender. O que serve para lá, serve para cá também. Amém, pessoal? Então, assim, temos que abrir os olhos e entender a nossa estrutura. Ela é humana, o físico. A alma, os nossos pensamentos, às vezes, trai a gente. O espírito tem que estar pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus. Então, eu preciso vigiar bastante. Amém, pessoal? Eu tenho que ser bem chato com isso. A pessoa fala assim: também não é bem assim, não tem nada a ver. Tem a ver, estou te falando, irmão, para com isso. Você, mulher casada, cheia de amizade com um homem que não é seu marido, está todo dia no WhatsApp com esse homem, e ri para lá, e ri para cá, e carinha sorridente para lá, carinha sorridente para cá, beijinho de coração para lá, e beijinho de coração para cá. Não é seu marido, mulher. Meu Deus do céu. Tem nada demais, só amizade. Tá, então seu marido está vendo essas conversas? Não, porque senão sabe qual é. Você já está vendo que tem alguma coisa demais. Você está começando a ter segredinho com seu marido, porque está cheio de gracinha com outro homem, cheio de amizade. Homem de Deus, para com isso. Cheio de amizadezinho com outra mulher, lá no Instagram, lá no Facebook, lá no WhatsApp, e é um abracinho para cá, beijinho para lá, tá bom, Deus te abençoe, um beijo. Ah, não, pastor, eu só quero ganhá-la para Jesus. Ah, irmão, que é isso? Para com isso. Sua esposa sabe que você tem essa conversa no WhatsApp? Não, ela nem tem a senha do meu celular, porque aqui é minha privacidade. Sua privacidade, você é casado, irmão. Você tem que ter privacidade com a sua mulher. Você quer ter privacidade com a mulher que você se deita todo dia? Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? O homem quer ter privacidade com a mulher que ele se deita todo dia e a mulher não pode olhar o celular dele. Tem coisa errada nesse celular. Você sabe que está errado. Não é nada demais. São só amigas. Você sabe que está errado, irmão. Uma hora vai cair. Você precisa reconhecer a sua estrutura e pedir a Deus: Senhor, eu estou me atolando na lama. Tem que ser igual Davi. Eu estou me atolando na lama. Me tira daqui. A minha estrutura, eu estou chegando no limite da minha estrutura. Em algum momento eu vou cair. Tem que chegar e falar. Diga amém, Jesus. Nós somos falhos e carnais ainda, não só espirituais. O homem mais espiritual do mundo, não sei quem é, mas um homem mais espiritual do mundo ainda é carne. Ele não vive no céu, ele vive no mundo. Ele ainda tem a carne suja lá. A carne é fraca, a carne é suja. Ele ainda tem a carne. E se esse homem, que eu não sei quem é, o mais santo do mundo, vacilar e não reconhecer que a sua estrutura tem um limite, e não entender isso, ele vai cair também, irmão. E o pior, né? Se for uma liderança, lógico, se é o mais espiritual do mundo, é uma liderança. Se ele cair, vai arrastar um monte com ele. E vai dar conta a Deus severamente. O que eu estou pregando para você podia ser uma pregação de domingo, irmãos. Eu estou falando para você uma pregação para você se levantar e entender que cada um tem uma estrutura. Eu tenho uma, você tem outra. Mas que Deus quer trabalhar na sua estrutura, para fazer a sua estrutura crescer, ficar mais forte, mais forte. Tem casa que a pessoa faz e não pensa, e não faz uma estrutura boa. Aí a família cresce, ele quer construir em cima. Vai ter primeiro ele vai ter que fazer o quê? Estruturar a casa para receber uma casa em cima. Porque na hora que ele fez, ele não pensou, só pensou em economizar, e hoje a casa não aguenta uma estrutura em cima dela. Aí a família cresceu, quer fazer uma casa para o filho em cima, ou então ele mesmo prosperou e quer fazer uma suíte bonita lá em cima, né?
E aí o que acontece? Ele vai ter que pegar nas sapatas lá, na estrutura da casa, tem que preparar tudo, fortalecer tudo, para poder construir em cima. Porque no dia que ele construiu, ele fez uma estrutura fraca, quis economizar, fez uma estrutura fraca. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Deus quer fortalecer a sua estrutura. Ele quer aumentar a sua estrutura. Agora, se você começa a cair e despenca de vez, e acha que Deus agora não quer te ajudar, porque não te ama mais, você só vai despencar. O que o Davi está falando é, eu não quero, eu sou um servo de Deus, isso não é para mim, eu quero que o Senhor me pegue aqui, me ajude e me fortaleça na minha estrutura. Ele está pedindo ajuda, irmão. Ele está reconhecendo que até o Davi tinha uma estrutura limitada. Tem gente que está muito metida, irmão. Tem gente que está muito metida. Acha que tem estrutura para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Nunca vai cair. Vai. Se tiver brincando com as coisas de Deus, com o mundo espiritual, vai. Não subestime o diabo. Amém, pessoal? Não subjugue, mas não subestime. Coloca ele no lugar dele. Não subestime, porque ele é ardiloso. A gente já sabe de antemão, porque está escrito que ele arma astutas ciladas. Você nem pode falar assim, mas eu não sabia que ele poderia me pegar por esse lado. Como que eu não sabia? Se Jesus falou que ele é o causador de todos os males, e que ele arma astutas ciladas, e que ele brama como leão, ruge como leão buscando quem possa tragá-lo. Você sabe de tudo isso, a gente sabe de tudo isso. Então não dá para ficar vacilando com ele. Tem que colocá-lo no lugar dele. Não, você aí, eu estou aqui. Deus é comigo. Mas Deus vai fortalecer minha estrutura, eu não aceito isso. Diga amém, Jesus. Quem está entendendo? É assim que tem que ser, irmão. Estou te falando. Aí a nossa vida muda. Aí a nossa vida começa a melhorar. Aí a gente começa a vencer as nossas batalhas. Aí as lutas começam a ficar pequenas. Aquelas lutas que você perde até o sono por causa dela, ela começa a ficar pequena. Você começa a olhar as lutas de maneira diferente. Entende isso? Começa, irmão. Eu estava no escritório com o pastor, aí chegou um rapaz, tudo elétrico. Aí eu falei, rapaz, desce lá e vê o que está acontecendo com esse rapaz. Aí o pastor falou assim, não, eu já sei já. Ele veio para buscar uma cesta básica. Falei, vai lá, dá para ele então. Assim, a gente não nega, se a gente tem, a gente não nega, né? Já falei com vocês, ajuda a gente, que a gente sempre ajuda as pessoas. Aí eu falei, pastor, mas tem que falar com ele para ele vir participar do culto. Não dá para ele ficar vindo todo elétrico, só pegar esse cara, vai continuar a vida dele toda desse jeito. Ele vai morrer desse jeito. E ainda vai perder a salvação, vai para o inferno, o diabo vai pegar ele lá. Tem que pregar para ele, tem que dar certo, mas prega para ele. Convida para vir na reunião, convida para ele aceitar Jesus. Tem que salvar. Aí se essa pessoa é salva, daqui a pouco essa pessoa vai estar cedendo cesta básica para os outros. Por quê? Porque foi Deus abençoou. Senão a pessoa fica mal acostumada e acha que não tem salvação, não tem saída. Aliás, eu preguei isso aqui o dia 6, na quarta-feira. A última lição, a última atitude que eu tenho que tomar para salvar minha família é todo dia falar, tem solução, tem salvação. Eu não posso tirar essa palavra dos meus lábios. Tem solução, com Deus tem solução. Aí eu falei, pastor, desce lá, dá, abençoa, ora, mas prega, fala para ele de Jesus, fala para ele vir participar dos cultos. Se não, entendeu isso? Não é que eu fico criando assim, se não participar não tem, não, a gente ajuda, se tiver a gente ajuda, mas é a preocupação com a pessoa, com o ser humano, que está querendo, vai ficar o resto da vida toda assim. Não, Deus não colocou ninguém no mundo desse jeito, irmão, para viver desse jeito. Tem que falar, tem que mudar a estrutura. Posso continuar ou vocês já querem que eu pare? Então vamos lá, versículo 4 ainda. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, injustamente, tá? São poderosos. Então, restitui, fala para mim, o que não furtei.
Olha o Davi, olha a cabeça do Davi como era focada, olha a cabeça do Davi como ele funcionava, sabe? A gente precisa ver como que esses grandes homens de Deus funcionavam, como que a mente deles funcionavam, tá? Você tem que estudar o Moisés, o Davi, o Josué, o Abraão, você tem que estudar esse povo e ver como que a mente deles funcionava, era diferente. Ele está pedindo para Deus restituir para os seus inimigos algo que ele não pegou. Ele está dizendo: a culpa não é minha, eles acham que sou eu, eles acham que eu quero furtá-los, que foi eu que estou tirando as coisas dele, não sou eu. Não é culpa minha, eles se tornaram meus inimigos, mas não é culpa minha. Eu não fiz o que eles acham que eu fiz, não é culpa minha. Então vou lhe pedir uma coisa: eles querem me matar. Não é culpa minha, eu não fiz nada de errado, mas abençoa eles. Irmãos, abençoa. Lembra que Jesus falou? Abençoar os seus inimigos. Orai pelos seus inimigos. Amém, Jesus? Amar os seus inimigos. Não é só o amigo. O Davi já tinha essa... você vê que ele era focado, era uma cabeça diferente. O homem não era um grande rei à toa. E agora ele vai pedir a Deus para restituir aos inimigos o que eles perderam e o que eles acham que ele furtou, mas ele não furtou. Ele falou: eu não furtei isso, eu não tirei deles essa capacidade, eu não tentei roubar deles a posição deles, eu não tirei nada deles. Mas se eles acham que perderam e se eles acham que a culpa é minha, restitui, Senhor. Abençoe para eles não esquecerem. Eu não quero ficar desse jeito. Aquilo estava começando, aquela perseguição estava começando a afetar a vida espiritual do Davi. Por isso que ele se sentia atolado na lama. Eu não sei se você já passou por isso. Sentir que a sua vida espiritual está sendo atacada. Mas o diabo faz isso de vez em quando. Assim, de vez em quando. Ele faz isso sempre, né? Sempre. Mas de vez em quando parece que ele foca mais em você. Já passou por isso? Você sentir que o bicho está focado mais em você? Sua mente começa a pensar um monte de besteira, você começa a perder a vontade de orar, começa a perder a vontade de ler a Bíblia, de repente dá um cansaço louco, você não quer mais ir à igreja. Essas coisas são ataques do diabo, irmão. Faz você ficar aborrecido por causa de qualquer coisa. Aí você começa a querer frequentar, vou visitar outras igrejas. Uma vez o irmão insistiu que eu lesse o livro, um livro dele. Eu não queria pegar. Eu sei como é que a minha vida é corrida, mas ele insistiu. Era um livro bom. Eu peguei o livro para ler. Irmãos, olha como é que o diabo age. Eu peguei o livro para ler então, porque ele insistiu, eu peguei o livro para ler, tá? Naquela semana, nós encontramos, a gente estava numa iminência de mudar de casa, a gente encontrou um apartamento e mudou de casa. Mudança, você sabe como é que é, né? Era mais mudança de pastor, né? Não tem nada organizado, né? Nada de caminhão, tudo organizadinho, tudo no seu lugar, anotado. Eu organizo o máximo que eu posso. Então botei as caixas, botei os livros, anotei de fora, fiz o máximo de organização possível. Mas é mudança, né, irmão? Até você se organizar no outro local onde você chegou, até a gente se organizar no apartamento, demorou. Aí a pessoa veio e falou comigo: pastor, e o meu livro? Falei: irmão, eu fiz uma mudança agora, não estou achando o irmão, eu vou achar. Assim que eu achar, eu lhe devolvo. Nem consegui ler ele todo ainda, porque logo depois que o senhor me emprestou, houve mudança e tudo mais. Eu não queria pegar, irmão. Parecia uma coisa, Deus falou, mas a pessoa insistiu. E na outra semana, passou, cadê o meu livro? Falei: irmão, eu estou organizando, o senhor sabe que a minha vida é corrida. Eu não consegui ainda tirar tudo das caixas, está tudo lá, a nossa vida é muito corrida. Na outra semana passou, e o meu livro, achou ou não achou? Falei: irmão, já está ficando chato isso. Aí falei sério com ele: eu não te pedi livro nenhum, você insistiu que eu pegasse. Você acha que eu sou moleque? Eu sou um homem de Deus. Você acha que eu perdi seu livro, vendi o seu livro e estou mentindo para você? Eu sou mentiroso? Eu fiz uma mudança, rapaz. Está lá nas caixas, quando começar a abrir as caixas, eu vou achar seu livro. É que o meu livro não sei o que não sei o que. Um livro, irmão, que não sei o que. Eu falei: irmão, então tá bom, eu vou comprar um igual. Não precisa comprar não. Então tá, quando eu achar eu te dou. Não é que o irmão saiu da igreja? Eu estou vendo que passou um dia, passou outro. Por isso que o pastor é chato às vezes, você não entende.
Vai lá em casa tomar um café, pastor. Não, eu vou abençoar você. Às vezes você não entende porque o pastor é chato. Você não sabe o que vai acontecer. E o pastor tem que ter atenção o tempo todo. Por isso que eu falo, pastor é pedreira, irmão. Quer assumir chamar de pastor? Pode se preocupar, pode ficar atento, que é pedreiro. E por isso que às vezes o pastor é chato. Você fala, pô, o pastor nem conversa muito, nem dá muita atenção, ou não faz isso, ou não quis a minha carona. O pastor não quis, eu quis emprestar meu carro, o pastor não quis. O pastor fez desfeita, nem pegou meu, estava sem carro, quis emprestar para ele, não quis. Mas, irmão, porque o pastor tem que vigiar o tempo todo. Eu quis dar uma coisa para o pastor não recebeu. Tem pastor que já passou por essa experiência. Recebe uma coisa de alguém e depois fica recebendo, desculpa a expressão que eu vou usar, na cara, porque recebeu. Então a pessoa já passou por isso, já está calejada, não quero mais. E por aí vai, entendeu? Aí, tá. Aí eu achei o livro. A gente foi do jeito que eu falei, já tinha falado. Era só esperar, né? Aí chamei o irmão veio, devolvi o livro, falei que o senhor quer achar? Eu sei. Que bom que o senhor achou. Falei, então Deus abençoe. O senhor está bem? Estou. Mas não estava bem. A esposa me ligou. A esposa. Pastor, ele não está bem. Ele sabe que ele errou com o senhor. Ele está do jeito que o Davi está aqui, né? Atolado, né? Eu falei, mas irmã, manda ele vir falar comigo. Não, ele sabe que o senhor está chateado. Eu falei, não estou chateado com ele. Eu tive que bronquear e falar sério com ele, porque ele ultrapassou o limite. Ele ultrapassou o limite. Aí ele veio falar comigo. Ô pastor, o senhor é um homem de Deus. Me perdoa. Chorou e tudo. Falei, irmão, você já está perdoado, eu não tenho que te perdoar em nada. Agora você tem que ficar mais esperto com isso. Olha a situação que o senhor criou por causa de um livro. O senhor podia perder a salvação, se desviar do evangelho por causa de um livro. Um livro que, se eu tivesse perdido, eu poderia comprar outro. Não é nem caro, poderia comprar outro. Mas eu disse ao senhor que eu não perdi. E expliquei que eu estava em mudança. O senhor foi intransigente demais. Mas é só isso, eu estou falando a verdade, eu não estou tem nada contra o senhor está perdoado. Posso voltar para a igreja? Claro que pode, amigo, vem cá me dar um abraço. Aí ele veio me dar um abraço, hoje é meu amigo. Diga amém, Jesus. Hoje esse irmão é um amigo. O que eu quero que você entenda, irmão? A gente tem que conhecer nossa estrutura. Eu não conheço a sua e nem você conhece a minha. É por isso que tem que ter muito cuidado com quem você bota dentro da sua casa, com quem você anda, com quem você faz negócios. Não é ou não é? Por isso você tem que ter cuidado. Você fala assim, não, mas o fulano não vai nem ligar. E o fulano está cheio de ódio de você. Por causa de uma coisinha boba que você não conseguiu. Entendeu? Então tem que ter um cuidado muito grande. O Davi está dizendo, restitui que eu nem furtei. Eu não furtei, mas também não vou brigar com eles. Restitui para eles. Peça a Deus, se estruture e seja capaz de pedir a Deus para abençoar pessoas que estão te amaldiçoando. Se estrutura, seja capaz de amar até seu inimigo. Não é coisa fácil, mas você precisa aprender a fazer isso. Rapaz, eu tinha tanta coisa para falar com vocês, mas esse mensagem está crescendo, acho que eu vou deixar para sexta-feira que vem. Deixa eu só falar o versículo 5, e sexta-feira que vem eu volto aqui, tá? Para falar desse assunto com vocês, porque eu tenho outras coisas aqui para falar sobre estrutura, e não vai dar tempo, agora demoramos demais. Versículo 5 diz... Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência. Deixa eu só para você entender. Incipiência com S, certo? Porque existe incipiência com C. Incipiência com S é a falta de juízo, é a ignorância. A pessoa não é que ela é ignorante bruto com as pessoas, não. É ignorância mesmo de mente, de conhecimento, de entendimento. Ela está sem conhecimento, sem entendimento. Olha só, o Davi, hein? O Davi, ele está, lógico, com referência a Deus, ele não conhece nada. Então o Davi está entendendo a estrutura dele. Ele conhecia muito em relação a muitas pessoas abaixo dele, mas conhecia nada em relação a Deus como nós. O mais sábio aqui, o mais esperto aqui, diante de Deus é o quê? Nada, irmão.
Não, é nada, para com essa história. Deus sabe toda a sua estrutura, Ele pode mudar a sua história, Ele pode lhe dar uma vitória. Agora Ele quer que você reconheça a sua estrutura e comece a trabalhar nisso, para Ele te estruturar mais. Aí você vai construir em cima, daqui a pouco você começou com uma casa, depois estruturou, botou uma casa em cima, estruturou, daqui a pouco está com um prédio de tantos andares em cima, porque Deus foi estruturando por baixo. Diga, deixa Deus te estruturar. Amém, Jesus? Deixa Ele te estruturar. Ele fala assim: o Senhor bem conhece a minha ignorância, a minha falta de juízo, a minha insensatez. Mas é o rei Davi, irmão. Poxa, se o rei Davi era insensato, sem juízo, imagina eu. Imagina você. Amém, Jesus? E Deus conhece o nosso profundo. Deus conhece o que nem a gente conhece, irmão. Tem coisas que você já fez, que eu tenho certeza que você se arrependeu no segundo seguinte. Você falou: não, esse não sou eu, por que eu fiz isso? Já passou por isso? Já, não já? Por que eu fiz isso? Não é, eu não sou assim. Por que eu fiz isso? Esse não sou eu, por que eu fiz isso? Já passaram por isso? Eu já passei por isso. Ali você percebeu que você achava que estava estruturado, mas não estava. E você fez uma coisa que você se envergonhou depois. Porque não é você estava fora de si. Deus conhece a sua incipiência. Ele conhece a sua falta de estrutura. Você não conhece, mas Ele conhece. E Ele sabe que até ali Ele pode te ajudar, te estruturar para que você não cometa mais aquele erro. Então, não se afaste de Deus porque você errou, mas peça a Deus estrutura. Senhor, me estrutura mais, porque o que eu fiz agora não sou eu não tinha vontade de fazer, não é isso que eu quero mais para a minha vida. Eu não quero voltar a essa prática, eu não quero ter essa prática, isso não é para mim mais. O Davi entendeu: o Senhor conhece bem a minha falta de estrutura. O Senhor conhece bem a minha estrutura, até onde eu posso ir. O Senhor conhece muito. Agora eu vejo que o Senhor conhece muito bem a minha ignorância espiritual. Eu achei que era um homem espiritual, que nada. O Senhor conhece muito bem a minha estrutura. É isso que ele está falando. A incipiência com C seria, no caso, só para você, só para entender, seria o começo, o início, o princípio de alguma coisa, né? Então, incipiência com C, você está iniciando alguma coisa. Incipiência com S, você está sendo imprudente, falta de juízo, insensato. Olha o que o Davi está falando para Deus. O Davi, tá? O grande rei Davi, o grande homem segundo o coração de Deus. Em relação a Deus, ele está dizendo: eu sou incipiente, eu sou insensato. E o Senhor conhece a minha insensatez. Minha estrutura aqui, porque eu passei do limite da minha estrutura. E eu estou atolado nesse lamaçal agora. Amém, Jesus? E aí ele vai falar assim, ó: e os meus pecados não te são encobertos. Não é. Não é. Aprenda a falar com Deus. Amém? Eu tinha outros textos, outras coisas para falar com vocês. Eu vou deixar para sexta-feira que vem. Não falte sexta-feira que vem. Hoje é dia 13. Sexta-feira que vem, dia 20, então. Diga amém, Jesus. Eu quero até entregar para você um óleo na sexta-feira que vem. Pode espalhar para o pessoal da igreja aí e para os seus parentes. Não vou entregar 2 para você levar um para o seu filho, não. Ele que venha buscar. Não vou entregar 2. Então você pega o seu e dá o seu para ele. Tá? Mas eu quero entregar um vidrinho de azeite para vocês sexta-feira que vem. Para você ungir o alto da cabeça durante 7 dias. 7 dias. Para quê? Para Deus te colocar incipiência. Ou tirar a incipiência, né? Colocar a sensatez, colocar a prudência, para que você possa vencer essa estrutura, ultrapassar e ser mais estruturado. Tem gente que cai rapidamente. Tem gente que ainda segura a rebordosa que fala, né? A pancada e não cai. Mas se essa pancada continuar sendo dada, vai cair. Porque a estrutura está sendo marcada, está sendo
levando pancada. Mas tem gente que basta uma pancadinha, irmão. A pessoa já sai da igreja, já larga Jesus, já volta para a vida antiga, já volta para o vício antigo, já volta para o pecado. Basta uma pancadinha. Basta uma desilusão. Uma desilusão de um parente, de um amigo, de uma pessoa qualquer, e a pessoa já larga Deus, não quer mais saber de Deus e vai embora. Está dando para entender, sim ou não? Cada um tem uma estrutura. Esse azeite que eu vou te entregar sexta-feira que vem é para te dar estrutura. É para você ungir sua cabeça todo dia durante 7 dias. Todo dia, durante 7 dias. E você vai vir firme. E pastor, como é que eu faço com azeite? Você vem e busca mais. Eu vou começar a semana que vem isso. Está dando para entender, sim ou não? E durante 7 dias eu vou encher o seu frasquinho com azeite. Aí você vai, leva para casa, usa o azeite. Pode usar em todo mundo. Quem quiser um vidrinho à parte, tem que vir buscar. Você convida para vir buscar. Não vou dar 2 para você. É um só. Mas usa a semana toda. Na outra sexta-feira você vem e pega mais azeite. Entende? A gente pode chamar aqui o azeite o azeite do crescimento espiritual. Para você crescer espiritualmente e não ficar aí sendo incipiente, sem juízo. E mesmo na igreja, passando por laços do diabo aí e sendo preso. Não, Deus quer soltar você. O Davi pediu para Deus soltá-lo, por que não vai soltar você também? Então, semana que vem eu começo a entregar esse azeite. Amém? Amém? E você pode vir buscar toda sexta-feira. Como é que eu faço? É vidrinho pequeno, né? Você unge durante 7 dias, todos na sua casa. Aí traz o vidrinho vazio e leva um cheio. Traz o vidrinho vazio e leva um cheio. Toda sexta-feira, durante 7 semanas, tá? São 7. Não para de fazer. E você então, 7 dias ungindo, vem e pega outro. 7 dias ungindo, vem e pega outro. É para Deus tirar essa falta de juízo. Essa incipiência que atrapalha a nossa vida com Deus. Eu não tenho isso. Acabei de pregar, irmão. O Davi está atolado do lamaçal. É o Davi, filho. É um homem segundo o coração de Deus, filha. Acabei de pregar. Você tem que baixar isso aí. Abaixa essa bola. Tem gente que acha que não precisa de uma coisa. Precisa. E você vai receber isso a partir de sexta-feira que vem. Aí eu volto nesse Salmo 69, tá? Porque aqui já tem outras mensagens que eu quero dar para você. Eu não consegui sair daqui, desses 5 versículos. Não consegui. Você viu que não deu, né? Cresceu demais, não deu. Então, eu volto aqui semana que vem com vocês. Não falte e ainda convide os outros da igreja, espalha para geral, como diz os jovens aí, porque a gente vai entregar esse azeite na sexta-feira que vem. Em nome de Jesus. Vamos